O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que se arrepende de ter votado com a camisa da seleção brasileira nas eleições de 2022. A declaração foi dada nesta terça-feira, durante a entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo. O traje foi comumente usado, né, por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante manifestações políticas. Campos Neto destacou que não parou para pensar na escolha da roupa amarela para o momento eleitoral. O presidente do BC também comparou as reuniões que teve com Bolsonaro e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Abre aspas, o Lula, ele gasta mais tempo prestando atenção no que você fala e ele dedica mais tempo, ele tem mais paciência para as conversas. O Bolsonaro era mais rápido. Eu sempre sabia que quando tinha uma conversa com o Bolsonaro, eu tinha 3 minutos para falar alguma coisa. Depois dos 3 minutos, já ia ser mais difícil, porque ele ficava mais disperso. Fecha aspas. Marina, a conversa com o presidente Lula parece ter arrefecido os ânimos do presidente do Banco Central, Campos Neto, né? Que falou nesse programa sobre esse arrependimento e tudo mais. E essa coisa do conversar com Lula ser mais produtivo do que com Bolsonaro. Eu queria saber essa questão, assim, você acha que foi um reconhecimento tardio, foi um timing bom para o Campos Neto? Você acredita, assim, que foi um reconhecimento tardio, mas menos mal, né, que ele reconheceu o erro? E falar o que você sente no quesito de Bolsonaro, né? Porque muitos disseram ao longo de tempos, pessoas, assim, interlocutores, e, enfim, que ele não conseguia, o Bolsonaro não conseguia se ater aos temas por muito tempo, né? E que ele tinha, assim, claramente outro foco. E o que a gente percebe, eu quero saber que outro foco você acha que ele tinha, enfim, o que você achou de toda essa declaração do Campos Neto? Então, ao primeiro sentido, a gente pode dizer que foi uma retratação, não diria que assim, precisa no tempo, porque a gente está falando de 10 meses depois e de vários, né, a gente já teve vários embates, tanto do Campos Neto com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, quanto com o Lula. Né? Desde o começo do governo, o Lula já vem falando justamente que é um absurdo que o Banco Central haja absolutamente a despeito da política sem dar as caras para o que ele efetivamente faz, que é política econômica, não é economia descolada do mundo social e da realidade social. Então, o que o Campos Neto parece estar finalmente se aclimatando é que ele está num outro governo, que ele não está no governo Bolsonaro, em que Bolsonaro dá carta branca e não consegue ouvir ele por mais de 3 minutos, né? Então, de fato, o que a gente vê aqui é uma tentativa de estabelecer um diálogo depois de muito tempo, porque ele viu que as cartas mudaram, o vento mudou, e que se ele não compuser agora, ele pode sair totalmente queimado, e ele já vem sendo queimado, já vem sendo fritado há um tempo, embora ele já fale que não quer tentar reeleição, né? Então, a gente tem um cenário aí de, ok, ótimo, que ele se retratou em alguma medida, mas os debates, né, as farpas não param por agora, né? Ainda tem muita coisa sendo discutida em âmbito de autonomia do Banco Central. O time do Banco Central já mudou também desde que o governo Lula começou, o Galípolo entrou, então, e é uma abertura muito maior, né? O que a gente tem visto é justamente uma tentativa de dar maior transparência, maior responsividade ao debate público, aos anseios da população, que no fim do dia é quem é mais afetado, né? Sim, e aí Bolsonaro parece que tinha uma ideia fixa, né? Que a gente consegue talvez ver com mais clareza se é isso mesmo, que era realmente governar com a sua própria Constituição. É isso? Ótimo, porque eu esqueci de responder essa pergunta que você tinha colocado antes também, fiquei mais na primeira, mas de fato, o que o Bolsonaro queria era carta branca, né? Ele gostava de falar retoricamente, queria jogar dentro das 4 linhas da Constituição. O general Heleno, inclusive no depoimento infame que ele deu na CPI dos atos golpistas, que a gente estava falando antes, falou que ele não iria jogar contra se o Bolsonaro ia jogar dentro das 4 linhas, que não cabia a ele jogar contra. Mas a verdade é que isso era um golpe retórico, assim, barato, né? Porque a gente viu justamente essa tentativa de estabelecer antagonismos entre os poderes. E o Banco Central conseguiu
Reino Livre nesse período todo, justamente porque o Bolsonaro, desde dia zero, desde a campanha eleitoral, ele falava que ele não se interessava por economia, que o posto Ipiranga Paulo Guedes ia resolver tudo. E Paulo Guedes saiu mais do que queimado, né? Agora está dando curso online, não sei se vocês viram isso. Então, de fato, ele não conseguiu, não queria, não pretendia estabelecer, né, pelo menos no olho público, ele não pretendia estabelecer uma política econômica bastante discutida, bastante transparente, porque isso era contra justamente o projeto de poder dele, né, de erodir as instituições por dentro e estabelecer um projeto pessoal de poder dele e da grande família Bolsonaro, né? Então, de desmantelar os mecanismos de controle, ficar instigando inimizades, inimigos dentro do próprio Estado, fazer as instituições que são, né, enfim, instituições de Estado, servirem aos seus próprios interesses. Então, de fato, a gente tem esse cenário. Alice, eu não estou te ouvindo. Voltei. Agora eu vi interessante, até aqui no chat, alguém colocando aqui que eles... Cadê? Deixa eu achar aqui. Que não vale, que tipo não queria dizer nada a questão da camisa da seleção e tudo mais. E aí a gente entra numa questão assim, era um momento político, claramente, estava todo mundo usando a camisa da seleção brasileira, e eu queria saber de você essa coisa assim, de um presidente, né, do Banco Central abrir o seu voto dessa forma. Como é que você vê isso, essas questões institucionais, né, que talvez algumas coisas tenham se perdido de uma forma, era uma regra não dita, né, tipo, gente, você é o presidente do Banco Central, né, você não pode fazer de certa forma, não deve fazer de certa forma uma campanha. Você acha que foi um grande erro? Como é que você vê essa coisa de instituições, né, tomarem assim um lado tão claro em algumas ocasiões, que a gente viu muito nos 4 anos, né? Exatamente, está na linha de uma esteira de ataques que a gente já viu desde antes e que já vem de antes de Bolsonaro, né? Convenhamos, a Lava Jato foi justamente juízes vestindo a camisa de políticos, né? Não raro, Sérgio Moro foi ministro da Segurança Pública no começo do governo Bolsonaro. Então, é um processo gradual que já vem acontecendo de antes e que a gente não consegue colocar a linha só no governo Bolsonaro, mas Bolsonaro popularizou, né, e chamou os militares para a festa também, então misturou tudo, né, o que era de Estado virou de governo, o que era de governo virou pessoal, então é bastante lamentável, né. Agora, a gente não pode esquecer que quem indicou o Campos Neto foi o próprio Bolsonaro, então tem um coleguismo ali que de fato estava muito claro desde o dia zero, né, que eles iam jogar juntos, né, um não ia atrapalhar o projeto do outro. E o Campos Neto basicamente foi jogar com esse simbolismo que estava mais do que forte. E agora, envergonhado, depois de toda a responsabilização institucional que está acontecendo a olhos vistos, tanto no STF quanto na CPMI, ele olhou para trás e falou, olha, eu não posso mais fazer isso. E por que isso é tão interessante? Por que isso é tão importante num cenário institucional democrático? Porque são as instituições que também têm que falar o que é aceitável ou não. A responsabilização desses atos antidemocráticos que aconteceram a rodo nesses últimos tempos, justamente se dá agora, e está acontecendo. E não só a responsabilização jurídica e política desses atores do golpe, né, desses atores antidemocráticos, mas também a sociedade civil. Isso sinaliza para a sociedade civil que não é aceitável o que aconteceu. E dá mais espaço para uma disputa efetiva da política, né, no âmbito social. Então, o que a gente vê é que, de fato, esse arrependimento, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, não é uma coisa exclusiva dele, inclusive o Conselho Nacional do Ministério Público também, né, CNJ também, fazem o controle dessas investidas políticas no judiciário, né, então o que a gente está falando mesmo é de um sistema político que está tentando, né, juntar os cacos em alguma medida, responsabilizar, e o Campos Neto não é bobo nessa história. O Campos Neto está vendo que o cenário mudou totalmente, que ele não pode continuar jogando as regras do jogo antigo.